Estamos iniciando nesse momento mais uma edição ao vivo do programa Urban View, um olhar sobre a cidade. Esse programa que é uma produção da Urban Systems, que conta com a apresentação minha, Gilberto Brant, e tem a participação da Sandra Lanza, tanto no chat aqui esperando a participação de vocês, como também na produção do nosso programa. Sandra, como vai? Tudo bem? Tudo bem com você, Gilberto? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está mais uma vez aqui no Urban View. Hoje o tema é muito interessante, estou aguardando a participação de vocês, então seja via chat, e daqui a pouquinho eu vou contar todas as formas de você também interagir aqui com a gente no Urban View. Maravilha. O nosso convidado de hoje é Gilberto da Silva Francisco. Gilberto, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aqui por aceitar o nosso convite ao Urban View. Prazer meu. Bem-vindo. Tô bem. Obrigado. O que nós vamos conversar com o Gilberto? Um tema diferente desse programa aqui. Nessa edição desse Urban View de hoje, o nosso olhar da semana é ser turista na própria cidade. A relação entre São Paulo e os seus moradores. A gente quer... É um assunto engraçado, né? Provavelmente não só para quem mora em São Paulo, mas para quem mora no Rio de Janeiro, enfim, qualquer outra cidade, né? Toda cidade é dotada de pontos turísticos, né? E a relação do morador da cidade com os pontos turísticos dessa cidade, muitas vezes é curiosa. A pessoa mora, nasceu, viveu, cresceu há anos, mora na cidade e nunca se dirigiu para fazer viagem para o exterior, viaja para fora, sai aqui de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, conhece o Cristo Redentor, o Corcovado, etc e tal, mas aqui mesmo na cidade onde nasceu, muitas vezes não conhece os pontos turísticos. Então a gente quer conversar nesse programa de hoje, questões como: as metrópoles são pensadas para os seus cidadãos? A história de São Paulo se relaciona com a arquitetura e com a apropriação do espaço urbano, e como centro e periferia se relacionam no Brasil. Então, a Sandra vai contar já para vocês como é que vocês podem participar do programa, que são várias maneiras, né, Sandra? Exatamente. Eu quero começar, então, pela enquete do dia, que você bota lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. A gente sempre faz uma pergunta linkada com o tema que a gente está apresentando aqui no Urban View. E a pergunta para você participar é: você já fez turismo na sua própria cidade? São 3 opções. Costumo passear pelos pontos importantes da cidade, só se houvesse um roteiro estruturado, ou não, nunca utilizei a cidade com esse olhar. Você pode votar e lá no final do programa a gente traz o resultado e o nosso convidado vai comentar um pouquinho como é que desse resultado, né? Ver se realmente condiz com a realidade que ele tem vivenciado durante o seu trabalho. Bom, uma outra forma de você participar é por meio do nosso chat. Você que está nos assistindo via On Demand, lá da Urban Systems, você pode participar ao vivo aqui do Urban View. Toda terça-feira, meio-dia, se conecte. www.altv.com.br. Você pode mandar suas perguntas, comentários e tudo mais, que eu estou aqui a postos aguardando você. Muito bem, e o nosso entrevistado Gilberto da Silva Francisco é bacharel e licenciado em História e mestre e doutor em Arqueologia pela Universidade de São Paulo, a USP. É um dos mediadores do Giro Cultural da USP, que é um projeto da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade. Então nós vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Gilberto, meu xará, justamente pedindo a ele que conte sobre esse projeto chamado Giro Cultural USP, ou seja, como surgiu, de quem foi a ideia, quando surgiu, como é que ele é estruturado, qual é o propósito, enfim, uma pincelada aí geral sobre esse projeto. Tá certo. Então, o Giro Cultural é um projeto que vem sendo pensado já desde o ano passado, né? Ele foi idealizado pelo professor Martin Grossman, que é da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e também pela professora Maria Arminda, que é pró-reitora de Cultura e Extensão lá da Universidade de São Paulo. E, enfim, era uma tentativa de mostrar a Universidade de São Paulo fora do campus da cidade universitária lá no Butantã. Até porque, desculpa, muita gente pensa que a USP está só limitada ao campus da cidade universitária, né? Exatamente, que, enfim, as atividades da universidade as pessoas acham que elas são concentradas lá e que elas também são concentradas em questões de ensino e pesquisa unicamente. E no final das contas, olhando um pouco desse roteiro do Giro Cultural, a gente consegue perceber as outras atividades também que a Universidade de São Paulo está, enfim, envolvida, além dessa concentração no campus da cidade universitária e também nas questões de pesquisa lá dentro. Quer dizer, o projeto surgiu de uma forma de você mostrar, quer dizer, a USP vai além da cidade universitária. Vai além da cidade universitária, e o impacto dela na cidade de maneira mais ampla.
Tá, então o giro cultural, da maneira como foi concebido, não é, digamos assim, ele está, digamos, não é limitado, talvez não seja a palavra correta, mas ele está circunscrito a locais da cidade onde a USP está presente. Daí o nome Giro Cultural USP. Então, isso é uma primeira questão, porque esse é o primeiro elemento. O passeio é estruturado em 3 instituições ligadas à Universidade de São Paulo, que é o Museu Paulista, né, conhecido Museu do Ipiranga, a FAU Maranhão, a sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a pós-graduação, que fica lá em Higienópolis, e a parte do edifício do Bienal lá no Ibirapuera, que é, enfim, do Museu de Arte e Arte Contemporânea. O MAC. 3 instituições ligadas à USP. Entretanto, o debate que se estabelece ao longo do passeio é mais amplo que isso. Então, a gente tem 3 possibilidades de observação de instituições de forma mais profunda. Então, a gente fica meia hora no Museu Paulista, a gente fica meia hora na FAU Maranhão e no MAC, em Ibirapuera. Só que a gente também, no deslocamento, a gente... No trânsito, entre um lugar exatamente. e outro, você também está observando outros pontos da cidade. Exatamente. E estabelecendo, então, um debate, né? E a ideia mais interessante é de debate mesmo mais do que uma aula. Por isso que a gente trabalha com a ideia mais de mediadores do que de educadores. Então nós tentamos, a partir de algumas informações que a gente mobiliza, discutir um pouco sobre essa proposta de uma São Paulo moderna e modernista, né? Então não é só... a gente trabalha sobretudo com essa questão da São Paulo modernista, mas também as propostas modernas, né? De uma São Paulo moderna, desde, enfim, a gente pensar virada do século XIX para o século XX. Como é que funciona o sistema do passeio em si, por exemplo? Ele começa às 7 horas da manhã, termina a que horas? Como é que é a estruturação desse passeio? Então, o passeio, a gente sai com uma turma mais ou menos 40 pessoas, né? Um ônibus fretado. E a empresa que trabalha com essas questões práticas do passeio é a Síntese Eventos, né? Então, a pessoa interessada tem que fazer uma inscrição prévia. Então, tem o site da Síntese Eventos, Giro Cultural, a USP São Paulo Modernista, a pessoa se inscreve e todo sábado a gente sai do metrô Alto do Ipiranga às 10 horas. Então, ali, às 10 horas, a gente tem uma conversa com o pessoal, a gente se apresenta a equipe, do que se trata esse projeto e tenta já começar a discutir com as pessoas, por exemplo, as expectativas que elas têm. Né, então, em torno de um grupo máximo, por exemplo, seria 40 pessoas? 42 pessoas, que é a lotação do ônibus, exatamente, por sábado. E ele começa a que horas? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. No Alto do Ipiranga. Na estação Alto do Ipiranga, no metrô. Isso. E a primeira parada, digamos assim, esse primeiro encontro é onde vocês se apresentam e apresentam o propósito do projeto para as pessoas. Exatamente, fora mesmo ali do ônibus. Então é uma parte que a gente chama de acolhimento, que é de apresentação e tentar entender o que as pessoas estão querendo, o que elas imaginam desse passeio. Medir um pouco a expectativa delas. Exatamente. Quantos mediadores estão presentes nesse Então, são 4 mediadores, cada saída são 2 mediadores. Mas sou eu, a Josiane, que é artista plástica, que trabalha bastante com mediação em museus, sobretudo. A Georgia, que é artista plástica e trabalha com designer gráfico. E a Luciana, que é antropóloga. Então, a gente sai em duplas, né? Então a gente vai se revezando a cada sábado. E cada passeio tem 2 mediadores. Maravilha. E aí, você depois desse acolhimento, digamos assim, aí começa a primeira estação, digamos, do projeto, que seria o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga. Só que um pouco antes, por exemplo, no próprio passeio, a gente insere a discussão, além da apresentação no ônibus das questões importantes para o passeio, a gente deixa o pessoal ouvindo um pouco de Villa-Lobos, do Alto do Ipiranga até o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. Porque ali a gente já coloca alguns elementos que a gente gostaria de destacar ao longo do passeio sobre essa proposta modernista. Então, a gente começa já ouvindo um pouco ambientado ali pelo Villa-Lobos, uma música chamada A Menina e a Canção. A Menina e a Canção. Exatamente, onde a gente ouve um pouco e entende um pouco daquelas propostas de retrabalhar o que vem da Europa, né? Inserção de elementos que eram considerados propriamente nacionais. Então, em língua portuguesa, de repente entra uma viola, esse tipo de coisa, com uma forma que é operística. Então, aí já tem um pouco
dessa mescla, né? Que é Esse primeiro interessante. contato com Primeiro essa cultura contato, modernista. Exatamente. Agora me fala o seguinte, Gilberto, você me falou da importância desse acolhimento, de entender Sim. um pouquinho o que as pessoas querem ali com aquele passeio. E o que as pessoas querem com aquele passeio? Quais as Qual a expectativa, expectativas que essas pessoas chegam? E será que essas expectativas elas são cumpridas durante o trajeto? Então, primeiro as expectativas que elas têm é interessante, porque a maior parte das pessoas que se inscrevem é de paulistas, mesmo paulistanos. Então são pessoas que conhecem a cidade, mas não têm a oportunidade de ver a cidade de outra forma, né? E isso já está um pouco até ligado a esse tema que vocês colocaram, que eu achei interessante, porque a gente conhece a cidade. Só que que tipo de abertura que a gente tem para essa cidade, né? Então ali as pessoas elas estão de uma forma, elas têm outra abertura no dia do passeio. Então elas querem conhecer, por exemplo, locais onde elas passam cotidianamente e elas não entendem exatamente, enfim, por que de determinado nome, por que tal edifício foi conservado, outro não, por que enfim, qual a importância enfim, daqueles monumentos e paisagens. Então as expectativas estão muito ligadas a essas questões. E quem é o público? Quem é o público? São bem crianças, são variado. jovens, são É bem família? variado. Geralmente é um público adulto, mas vão famílias e, enfim, pessoas que vão sozinhas também. Mas é um público bem variado, desde dona de casa, o habitante lá de Ipiranga, que conhece mais ou menos, mas não sabe exatamente, enfim, a história do Museu Paulista, queria entender um pouco mais, até, enfim, arquitetos, universitários, é muito variado o público. Agora, nós estamos acostumados, quando a gente vai no museu, com aquela visita guiada ao museu, né? Então a pessoa, vai um pequeno grupo, vai um guia, vai falando assim, olha, essa obra aqui é essa obra tal, essa sala foi construída não sei quanto, né? Então você tem aquele repertório dentro de você do que é uma visita guiada ao museu. O que difere uma visita do Giro Cultural da USP para uma visita guiada de um museu? Então, a gente tem também esse repertório mínimo, por exemplo. A gente chega no Museu Paulista, no Museu de Ipiranga, a gente vai apresentar algumas informações, mas é sempre tentando entender um pouco do que aquelas pessoas conhecem e que tipo de expectativas que elas têm mesmo ali naquele lugar. Se elas já foram ali, se elas sabem o que significa aquilo ali. A gente vê, por exemplo, que muita gente acha que o Museu Paulista, lá, o Museu de Ipiranga, foi casa, enfim, Palácio Imperial, que o Dom Pedro I morou lá. E não é bem assim. Então, é esse tipo de coisa. A gente parte de um conhecimento prévio das pessoas, então a gente tem que estabelecer um diálogo constante com essas pessoas e a partir disso tentar costurar esse repertório de informações. Então não é só apresentar informações para essas pessoas, mas é tentar entender a partir do que elas sabem, né, construir algum tipo de conhecimento daquele lugar. Agora, esse roteiro chama-se A USP e a São Paulo Modernista, né? Aí eu pergunto até por uma curiosidade pessoal, como é que o Museu de São Paulo, o Museu do Ipiranga, se insere dentro dessa ótica modernista? Então, é que o passeio ele é estruturado a partir de um diálogo entre o pré-modernismo e algumas fases do modernismo. Então, como eu falei para vocês, é uma discussão não só sobre o modernismo em si, ele está lá como elemento importante, mas também da própria perspectiva moderna da cidade. E ela já estava lá no final do século XIX aqui em São Paulo. O Museu Paulista, por exemplo, que é um edifício que a gente olha para ele e lembra de formas gregas, romanas, ou então renascentistas. O que vem à nossa mente é aquela neoclássico, ou clássico dos palácios franceses, né? Aqueles jardins, o que é, digamos assim, um paradoxo com o MAC, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea, que é Niemeyer, é tudo moderno, exatamente, né? Mas para o período que ele foi construído, aquilo ali era chamado de arquitetura moderna. Era uma perspectiva moderna de arquitetura que estava ligada a uma ideia de modernidade também. Uma cidade que tem ruas mais amplas, que ela tem edifícios daquele tipo. Então, se a gente pega Paris daquele mesmo período, um pouco antes até, esse tipo de construção é isso que era moderno. Então, a gente vai trabalhando essa ideia de um pré-modernismo, mas já inserindo esse debate sobre uma São Paulo moderna. Por exemplo, a gente pensar não só esses elementos estéticos, mas também elementos do próprio edifício, técnicos, por exemplo, como a vinda, a introdução do tijolo nas construções aqui em São Paulo, porque antes a técnica construtiva da São Paulo colonial era a taipa de pilão, que é uma técnica que vem lá de Portugal, de influência árabe, tudo isso
E São Paulo, a arquitetura paulista se estruturou em grande medida a partir disso, dessa técnica da taipa de pilão. Com o enriquecimento da elite paulista, que sobretudo com o café, o tijolo vem para cá. E ele começa a estruturar esse tipo de novo de arquitetura, que era moderno até então. Então, essas mudanças estão, de certa forma, ligadas com aquela proposta lá na frente. E, sobretudo, também a gente tenta estabelecer um debate sobre as críticas que eram feitas a esse tipo de arquitetura, né, de proposta arquitetônica que a gente vê no Museu Paulista. Que a gente já vê na Fal-Maranhão uma proposta que é divergente, que é um Art Nouveau, e depois a arquitetura, a segunda fase do modernismo aqui no Brasil, sobretudo essa de São Paulo, que tem o Niemeyer como grande expressão, a gente vê uma proposta que é um pouco crítica, aquela arquitetura com uma fachada cheia de ornamentos, de uma referência muito fortemente ligada à Europa, esse tipo de coisa. Então a gente tenta trabalhar esse debate arquitetônico e a sua inserção na cidade, né, na paisagem urbana. Agora, imagino que a turma deva começar assim, no início do passeio, um pouco quieta, aí o pessoal vai se aquecendo, quando chega na última etapa do passeio, tá todo mundo... Porque tem esse viés do debate que você falou, né? De vocês provocam as pessoas a perguntarem, a conversarem, a tirarem suas além de dúvidas. conhecer a cidade, conhece pessoas, olha que legal, você acaba interagindo. Exatamente. Então a proposta é justamente essa, é fazer com que as pessoas, elas se manifestem e construam um tipo de ideia sobre esses lugares com a gente. Porque é claro que a gente depende muito da interação do grupo. Às vezes o grupo ele é mais quietinho. E quando o grupo ele se manifesta menos, a visita a gente se pronuncia mais, é mais uma palestra. Mas a gente tenta a todo momento fazer com que as pessoas participem, só que a gente não obriga ninguém a participar. É isso. Então, quanto mais interação tem, é mais interessante. É mais rico, né? Fica mais rico e torna uma saída diferente da outra. Então é engraçado isso, porque cada passeio, cada vez que eu vou, a gente tem um roteiro que é um pouco diferente também, porque dependendo do elemento que é destacado por alguém ali ou que a discussão ela avança a partir de um ponto que não é aquele que a gente já está pensando ou preparado para falar, o passeio ele acaba tomando uma linha, uma direção diferente. O passeio é dinâmico, né? Ele não é preso, digamos, a um roteiro rígido. Não, a gente tem as informações, como eu falei, a gente estuda, né? A gente continua fazendo uma formação, nós, os 4 mediadores. A gente trabalha com uma empresa que chama Contemporânea, trabalha com a nossa formação, né? Então a gente constantemente se reúne e discute esses elementos, esses temas que a gente encontra no passeio. E uma curiosidade aqui, vem pergunta dos participantes, assim, de repente aquela pergunta que todo um mediador falou assim, olha, não sabemos. Sim, várias vezes. Porque tem muita gente que gosta de informações históricas, datas, por exemplo, muito precisas. E a gente tem essas informações também, mas às vezes, por exemplo, a pessoa quer saber em que ano que aconteceu tal coisa especificamente. Eu mesmo que sou historiador, eu não decoro todas as datas, assim, é uma coisa que a gente... E tem muita gente que vai até com aquele palm top, ou então um iPad, esse tipo de coisa, fica lá conferindo o que a gente faz, esse tipo de coisa. Mas isso é interessante, porque no final o que a gente percebe é que a pessoa ela pode conferir ali algumas informações pontuais, mas o passeio é mais do que aquelas informações pontuais. Então, ao longo do passeio, a gente vai discutindo questões bem interessantes. Por exemplo, do deslocamento do Museu Paulista até a Fal-Maranhão, é muita coisa interessante. Então, a gente, por exemplo, quando a gente sai de lá, passa ali no Centrão, Parque Dom Pedro II, ali tem elementos sobre aquela sobreposição de camadas que estão lá materializadas naqueles edifícios muito diferentes. Tem uma hora que a gente olha assim na janela do ônibus, tem a Catedral da Sé, tem o mercado municipal, o córrego do Tamanduateí, aqueles vários viadutos. Então tudo isso é motivo para a gente falar um pouco dessa complexidade da cidade de São Paulo e como essas coisas estão materializadas lá. O que as pessoas gostam mais? O que mais faz brilhar o olhinho, assim? Olha, Se é que tem alguma coisa. Tem sim. Eu acho que a gente até vem conversando sobre isso, o que mais chama a atenção das pessoas é quando a gente entra no edifício lá da Fal-Maranhão, porque diferente de quase tudo que a gente vê, era uma habitação, era uma residência de elite, né? Era a Vila Penteado, a casa dos Álvares Penteado. Então, quando as pessoas entram lá, elas veem todos os detalhes. A gente entra em hoje o que são salas de aula, mas eram quartos ou, enfim, alas de uma casa. As pessoas elas ficam realmente encantadas quando a gente entra ali na Fal-Maranhão. Ficam boquiabertas com aquele espaço, com aquele tamanho, né?
Agora, ainda nessa questão da pergunta, você se lembra casualmente de algum participante ou de alguma pergunta que surpreendeu vocês pela originalidade, alguma coisa do tipo? Então, tem algumas coisas bem interessantes, por exemplo, quando algumas pessoas elas nos perguntam assim sobre relações mesmo do que a gente viu. Então, é interessante, a gente fica bastante animado quando a gente vê que as coisas que a gente viu, elas não foram apresentadas de formas isoladas. Então, quando as pessoas começam a fazer relações. Então, quando a gente está lá no Ibirapuera, a gente incita as pessoas a ver aquele jardim, mas lembrando o que a gente já viu antes. Então, tem gente que fala, isso aqui é diferente do jardim do Museu Paulista. Então, por que é diferente? A gente chega no Museu Paulista, a gente não entra no jardim. O jardim é uma coisa para a gente observar, ele é um jardim estético, muito bem organizado. E o Ibirapuera é outra proposta de jardim. Então, quando as pessoas começam a fazer essas relações que é interessante para a gente. E o pessoal e vocês mesmos acreditam que meia hora seja um tempo bom o suficiente para vocês ficarem em cada um desses locais? Não, é pouco ainda. É pouco, é bastante, assim, no contexto do passeio é bastante, porque são 4 horas de passeio, a gente começa às 10 e termina em torno de 14 horas. E tem alguns lugares que a gente passa muito rapidamente, dependendo do trânsito. Então, por exemplo, tem ali a região próxima do Museu Paulista, na Rua Bom Pastor, a gente comenta um pouco dos casarões remanescentes dos Jafé, da família Jafé. Ali, às vezes, o ônibus ele passa muito rapidamente, então a gente quase não consegue falar e ver esses casarões ali que passam, pelos quais o ônibus passa. Entretanto, meia hora, então, é tempo para a gente colocar algumas questões e para as pessoas pensarem sobre elas. E a gente também, em vários desses locais, a gente deixa as pessoas um pouco livres. Por exemplo, uns 10 minutos. Então a gente coloca algumas questões, tem um debate, então as pessoas elas circulam e depois a gente se reúne tentando entender o que aquele tempo que as pessoas tiveram, o que isso suscitou de questões para elas. Então a gente termina sempre com uma retomada do que a gente discutiu. E voltando dentro daquela lógica, né, a gente está conversando dessa primeira parada que é o Museu do Ipiranga em São Paulo. Aí a segunda parada é essa casa já da rua Maranhão, no bairro de Genópolis. Ali, essa casa, o que é mostrado ali e também como é que esse imóvel se insere dentro dessa ótica modernista, de movimento modernista? Então, ali o que a gente tem é uma proposta importante que é um casarão Art Nouveau. E o Art Nouveau é uma proposta arquitetônica que ele dialoga criticamente com o que a gente chama de neoclássico ou neorrenascentista. Porque o neoclássico ou neorrenascentista são formas arquitetônicas muito focadas num tipo de referência greco-romana. Então é uma arquitetura historicista muito, enfim, ela dialoga constantemente com formas do passado. O Art Nouveau ele vai trabalhar com elementos vegetais, outro tipo na ornamentação não tem necessariamente esse tipo de referência ao passado. E quando é feita alguma referência, algumas culturas diferentes. Por exemplo, a gente vê elementos indianos, japoneses, árabes, estruturando esse tipo de ornamentação. Então, tem uma fuga daquela referência que era a mais tradicional, que é a clássica. E a gente vê muito isso naquela casa. Aquela casa ela está ligada ao quê? À proposta do conde, né, Antônio Álvares Penteado, que era uma pessoa muito... enfim, ele vai para a Europa, foi para Feira de Paris no início do século XX e volta um pouco influenciado lá pelo que ele viu lá, por essas propostas arquitetônicas divergentes lá do clássico. Ele volta para cá e constrói uma casa, manda construir uma casa um pouco relacionada com aquilo. Então a gente começa a mostrar para o pessoal, e dialogando com eles, um pouco dessa divergência. Porque ali naquela região, que era uma região de elite, né, Higienópolis era um bairro amplamente, enfim, urbanizado já para o início do século XX, tinha água encanada, tinha bonde passando por lá, tinha iluminação pública. É uma região, então, onde a elite vai morar. Aquela região, o que tinha de casarão era respondendo àquela lógica clássica, tanto que tem alguns edifícios lá, que da Dona Veridiana, por exemplo, que continuam lá, a gente vê um pouco disso. O casarão dos Álvares Penteado era completamente diferente. Ele era até chamado da Casa das Riscas Estranhas. Então ele tinha uma forma diferente e isso está muito ligado a essa nova proposta. Então, um debate ali
arquitetônico. E a gente entra e mostra alguns elementos interiores, exteriores, e como isso está ligado, então, a essa forma esse debate mesmo arquitetônico. Muito bem. O Urbanville de hoje está recebendo aqui o Gilberto da Silva Francisco, que é mediador do Giro Cultural da USP, e nós estamos aguardando aqui a sua participação, seja na votação da enquete, né, Sandra, lá no site. Sandra, vai para o pessoal como é que faz para participar? Claro, vamos lá. Então, a enquete, www.urbansystems.com.br. Pergunta para você votar. Você já fez turismo na sua própria cidade? Eu estou aguardando a sua participação. Ou, se você está nos assistindo via site da UTV, participe, se logue no nosso chat e mande sua pergunta. Muito bem, vamos para a terceira etapa aí do programa. Então, aí saímos de Higienópolis, desse casarão da família Álvares Penteado, e vamos então agora para um MAC que está localizado dentro do Parque do Ibirapuera. Novo Choque. Exatamente, Novo Choque. É um novo choque, só que é interessante, porque a gente já vai trabalhando com o pessoal algumas questões dessas novidades. É uma cidade nova, né? E essa cidade nova, por exemplo, a gente pega 23 de maio, e a 23 de maio que liga aquela parte central da cidade, uma parte mais nova ainda. E tem um elemento que é bastante interessante, que a gente vai retomando, enfim, apresentando para o pessoal desde o início e retomando ao longo do passeio, que são alguns marcadores de memória. Por exemplo, aqui a gente tem a 23 de maio. E aí a gente vai ver, por exemplo, que como esses elementos da história de São Paulo eles estruturam esse espaço urbano também. Porque a 23 de maio está ligado ao quê? À Revolução Constitucionalista de 32. É o dia lá que o MMDC, eles têm aquele conflito lá com as forças do Getúlio Vargas e, enfim, os 4 estudantes são mortos. E a gente vai encontrar, chegando no Parque do Ibirapuera, que é um parque ligado ao quarto centenário também, né? Ele foi preparado para a cidade de São Paulo, construído para o quarto centenário, a gente vai encontrar o Palácio 9 de Julho, que é a Assembleia Legislativa, também uma referência aí é um edifício modernista, também uma referência a essa Revolução Constitucionalista de 32, o Monumento às Bandeiras, que é um monumento ligado ao quarto centenário. Então essas coisas completamente enfim, mescladas. É um pouco da história de São Paulo apresentada aí a partir desses monumentos no espaço urbano. Então a gente começa a retomar então esses elementos com o pessoal ao longo do passeio, e ali fica bem claro esse discurso paisagístico ali, como esses elementos são colocados. E aí a gente entra no Ibirapuera, é uma coisa diferente, é uma nova proposta, né? Só que é uma nova proposta que dialoga um pouco com o que a gente vê no deslocamento do Museu Paulista para Famaranhão. Que, por exemplo, ali na região da Praça da República, ela mostra bem um pouco dessa mescla de elementos, porque a gente está ali na Praça da República, que é uma praça, um espaço usado desde o século XIX, que já tinha até tourada ali naquela região, uma coisa assim, é diferente. Só que, na ocasião do quarto centenário, nas comemorações, tem alguns edifícios do Niemeyer ali da região que foram construídos. Por exemplo, o edifício Eiffel, o Copan é dessa época, também o Montreal também é dessa época, tudo década de 50, respondendo um pouco a essas comemorações do quarto centenário. E é uma São Paulo modernista se desenhando aí. Uma coisa que já vinha sendo apresentada desde a década de 30, por exemplo, o edifício Ster, que também é contíguo ali do lado da Praça da República, que é um dos primeiros edifícios modernistas que aparecem aqui em São Paulo. Então, quando a gente passa ali, a gente começa a lidar um pouco e trabalhar com o pessoal essa questão dessas referências diferentes que coexistem ali no espaço. Então, diferente, por exemplo, a gente tem o Caetano de Campos ali, que hoje é sede do Secretaria de Educação de São Paulo. Tudo bem, é um edifício ligado ao escritório Ramos de Azevedo, com aquelas formas clássicas, ao lado do Eiffel, ao lado do Ster, um edifício que tem uma função específica, que tem formas específicas, ao lado, por exemplo, do edifício Ster, que é um edifício que responde muito à proposta modernista, que é multifuncional. Então, ali era para morar, para, enfim, lazer, comércio ali embaixo também. Então, é um edifício que é pensado de uma outra forma. É uma versão que é um edifício que anteveu, né, e antecedeu o que está se colocando hoje, não sei se como moda ou como tendência no mercado imobiliário de São Paulo, né, que são chamados os edifícios de uso misto, né? Quer dizer, das torres, você tem torre comercial com torre residencial, com shopping embaixo, né? O interessante dessas torres, elas que tem essa proposta que é um pouco modernista, que nasce aí com essa lógica modernista, que é de interagir, né, com a cidade, só que ali são torres que você não precisa interagir, na verdade, com a cidade, você não sai delas, porque ali tem tudo.
e elas têm formas, muitas delas formas clássicas. Inclusive tem coluna grega, frontão e arcos para todo lado. Então elas são quase uma mescla de coisas bem diferentes, né? Mas ali é interessante que a gente vê, ali na Praça da República, naquela região, um pouco dessa da articulação de propostas diferentes que estão lá, né, coexistindo até hoje. Então quando a gente chega no Ibirapuera, na verdade não é um grande choque, porque a gente já viu algumas coisas sobre o modelismo nesse trajeto. A gente passa pelo Teatro Municipal, a gente retoma também, e o Teatro Municipal é muito interessante porque ele é esse edifício que também do escritório Ramos de Azevedo, que é essa referência, esse arquiteto da passagem do século XIX para o século XX, que trabalhou muito com essas formas europeias, clássicas, aqui em São Paulo. Só que foi o templo lá, digamos assim, o espaço da Semana de Arte Moderna de 22. Então ali a gente tem bem essa proposta de duas referências muito diferentes colocadas ali. Um edifício que responde à arquitetura europeia com um movimento que está muito ligado a propostas de, enfim, discutir o que é o Brasil, o que é o Brasil, o brasileiro, o que é a nação aqui, né? Muito bem, estamos conversando hoje com o Gilberto da Silva Francisco, que é mediador do projeto Giro Cultural da USP, que está nos dando uma bela aula de como... Eu já estou ficando com vontade de conhecer todos esses pontos, viu? Algumas questões curiosas que eu tenho ainda em relação ao projeto Giro Cultural. Ele é gratuito? Gratuito. A pessoa, para se inscrever, como é que faz? Então ela entra no site da Síntese Eventos, tem que procurar na internet porque eu não trouxe aqui, mas é assim, Síntese Eventos, e procura Giro Cultural, a USP é São Paulo Modernista. Provavelmente se a pessoa colocar num buscador o Giro Cultural USP, ela vai chegar nesse site. Chega. Agora é curioso, quer dizer, essa empresa ela é uma empresa que dá o apoio logístico, digamos, de ônibus, essa coisa toda. E, digamos, a parte de inscrição, tudo foi transferido para essa empresa em função da questão da USP, das questões, digamos, da USP não ter estrutura para isso. Assim, é porque... Essa é uma empresa contratada pela USP para fazer isso daqui. Isso é bem, exatamente, isso é bem comum, né? A Universidade de São Paulo contrata alguma empresa para materialização, para, enfim, realização do projeto. É isso que aconteceu, mas o que acontece aí é que a USP, o que está ligado à USP? Essa proposta, a proposta dessa USP São Paulo Modernista, ela nasce ali com o professor Martin Grossman e a professora Maria Arminda, e eles que idealizam, né, o projeto, as linhas básicas desse projeto estão ligadas a essa proposta deles, e aí a execução prática foi passada para a Síntese Eventos e para a Contemporânea, né, que trabalha tanto com as questões práticas e com a nossa formação, né, porque nós somos mediadores de formações bem diferentes, eu falei para você, cientistas plásticas, antropólogo e eu sou arqueólogo. Só que existe uma linha ali, uma linha que estrutura, de certa forma, esse passeio. Então, a gente se reúne para discutir certa uniformidade, digamos assim, né, ali para não ficar coisas absolutamente diferentes. E eu já acessei aqui o site, viu, Gilberto? Síntese Eventos, para você que quiser conhecer, sinteseeventos.com.br, e aí tem o link do Giro Cultural para você se inscrever. Bem facinho. Mais algumas curiosidades. Dia de chuva, aquela tempestade, vai todo mundo de guarda-chuva mesmo? Então, eles recomendam que a gente leve, por exemplo, boné, que faz muito sol geralmente, mas o pessoal da Síntese, eles oferecem algumas coisas para os participantes. Por exemplo, quando a gente chega, já tem no banco lá um bloquinho desse aqui para anotação, com caneta, e tem também, se chove, por exemplo, tem capa de chuva para todo mundo. Então eles oferecem capa de chuva, então já aconteceu de chover, o pessoal põe. O passeio ele fica, obviamente, um pouco modificado ali, né? Se chover muito, por exemplo. Mas a gente, mesmo assim, tem condições de executar, de realizar o passeio, mesmo com essas intempéries. Agora, você avalia aí pela sua experiência, já ter feito várias edições do projeto, você acredita que a maior parte dos participantes, que você falou para mim, que normalmente são moradores de São Paulo? Sim. Aliás, são duas perguntas, perdão. Primeiro, são, na sua maior parte, moradores de São Paulo. Tem estrangeiro? Já apareceu um ou outro estrangeiro. Mas é exceção. Turista também não? Vem muita gente de outros estados também, às vezes, mas quando estão passando por São Paulo, ficam sabendo. Normalmente o turista chega por indicação daqui de alguém de São Paulo, já fez o passeio, ou que é da USP, conhece, e fala assim, olha, vai lá fazer o passeio que é interessante. Mas não é, digamos, aí não... Você acredita que esse projeto da USP é um projeto voltado para o cidadão paulistano, ou existe a ideia, por parte de vocês, por parte da USP, de transformar esse projeto numa coisa para o paulistano, para turistas
nacionais que vêm de outras capitais e também para turistas estrangeiros? Como é que vocês veem essa relação de público? Então, o foco é o cidadão aqui. É o cidadão paulistano. Paulistano ou não necessariamente paulistano, é quem tiver interesse. Morador de São Paulo, né? Morador de São Paulo ou, por exemplo, aquele que está passando por São Paulo, turista que... Mas, por exemplo, não tem nenhum aparato específico para o estrangeiro. Então, se vem algum estrangeiro que não fala o português, por exemplo... Não há estrutura para receber. Não tem um aparato específico para isso. Não sei se a USP está pensando nisso agora também, especificamente, mas esse passeio ele é aberto para quem tiver interesse. E, por exemplo, alguém que estiver passando em São Paulo pode fazer naturalmente, é só se inscrever e vai, não tem esse problema. Entretanto, acho que é mais simples para o morador daqui fazer, porque tem uma questão aí de espera, porque geralmente muita gente se inscreve. Não dá para todo mundo, enfim, são 42 lugares lá, não dá para todo mundo que se inscreve aparecer em todas as saídas. Então, o que acontece é que a pessoa às vezes tem que entrar numa lista de espera. E se a pessoa é um turista que mora em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, como já apareceram vários, ela, enfim, ela vai embora para a cidade, para o estado dela de origem e acaba não participando. Então tem que ter essa flexibilidade, digamos assim, de esperar às vezes. Você acredita que é comum entre os participantes do Giro Cultural da USP que existir moradores que não conhecem os pontos visitados, muito menos a história deles? Você acredita que os cidadãos de uma metrópole como São Paulo, por vezes, acabam imunes à paisagem de alguma forma? Sim, acontece muito. Por exemplo, o Museu Paulista, as pessoas geralmente conhecem, sobretudo porque a gente vai quando está na escola, adolescente, esse tipo de coisa. Só que a Fá Maranhão praticamente quase ninguém conhece. Então é um edifício que é uma surpresa para todo mundo. Quando a gente entra, geralmente quando a gente pergunta, as pessoas não sabem do que se trata, e quando elas entram e veem aquilo, é bem interessante. E mesmo o MAC, no Ibirapuera, que enfim, é aberto, é gratuito, as pessoas não precisam pagar. Geralmente a gente pergunta quem já veio e pouca gente que já entrou. A pessoa conhece Ibirapuera, sabe às vezes até que é do Niemeyer, o prédio, tudo ali, só que não sabe, nunca entrou, não conhece lá dentro. Muito bem. O nosso convidado, Gilberto da Silva Francisco, eu falei no início do programa, ele é bacharel em História e mestre e doutor em Arqueologia, o que dá uma visão também bastante interessante da cidade, né, Gilberto? Eu perguntaria para você, São Paulo não é uma cidade tem uma lógica arquitetônica única, né? Que nem você mesmo estava falando, eu quero resgatar um pouquinho do que você estava falando. Você mostrou as diversas influências, quer dizer, você está ali na próxima Praça da República, você tem o Colégio Caetano de Campos, que foi projetado pelo escritório Ramos de Azevedo, ao lado de edifícios modernistas, né? Essa barafunda, digamos assim, né? Por que ela aconteceu, né? Isso aí estaria ligado ao fato que a história da cidade é a história também das famílias que fizeram a cidade, como é o caso do Álvares Penteado, que foi quem ergueu essa casa onde é a USP lá de Higienópolis hoje? Então, ele tem umas questões interessantes porque muito disso que a gente vê dessa mescla e a persistência, a continuidade desses edifícios mais antigos, está ligado a um elemento importante que é a questão patrimonial. Então, são edifícios, muitos deles, ou a maioria desses que a gente vê, que são tombados. Porque também tem uma lógica da especulação imobiliária que, se não tem a proteção, o edifício desaparece. Então, existe uma seleção aí, ao longo do tempo, do que deve continuar e o que não deve continuar. Existe um debate sobre patrimônio que é importante, a gente saiba, que é a visão mais antiga sobre preservação e os elementos identificados para serem tombados. Ela responde muito a essa coisa do Estado Nacional, então são bens nacionais, né, que são importantes para a história de uma nação. E isso, aqui no Brasil, como vários outros países, está ligado muito a uma ação do governo, né? Então, o governo que é responsável pela identificação, pela preservação, é ele que vai fazer o tombamento. Então, muitas vezes, a própria população local ela não tem muito acesso a essa dinâmica desde a identificação, enfim, criar estratégias de identificação de elementos que ela considera importante para que eles persistam, que eles sejam tombados e que a lógica da especulação imobiliária não faça que isso desapareça. Então, o que a gente vê é que, por exemplo, essas famílias que compõem uma elite aqui na cidade de São Paulo, elas entraram como elementos importantes na história de São Paulo porque existe uma lógica que faz com que
esses edifícios, essas famílias, pela importância socioeconômica, enfim, política que elas tiveram, se tornassem referências importantes na história do Brasil, como ela é contada. Só que tem um debate recente sobre patrimônio que coloca isso um pouco em discussão, dizendo que, por exemplo, primeiro que essa questão de elementos nacionais, o que é um elemento nacional e de importância nacional? A importância é uma coisa que ela é construída também, não existe algo que seja importante em si. Então, e quem escolhe isso? Então, a tendência recente é inserir a população local, regional também nesse debate, entender, por exemplo, quais são esses elementos significativos para serem tombados e, ou seja, persistirem aí, porque a lógica do tombamento é essa, é proteção e que aquele espaço, aqueles objetos, aquele edifício, ele persista. Então, é isso, é entender, o que a gente vê, por exemplo, no centro de São Paulo, existe uma lógica de preservação desses edifícios que estão ligados a uma perspectiva de uma história oficial, importante, esse tipo de coisa, que começa lá com Ramos de Azevedo, até antes, se a gente pensar nessa referência que o barroco e a arquitetura colonial ela ganhou na década de 30, 40 aqui no Brasil, e termina com os edifícios modernistas, sobretudo o Oscar Niemeyer, né, que é a referência importante. Só que tem várias outras coisas que podem ser consideradas importantes que não têm, na verdade, essa ligação com eventos históricos considerados importantes. E hoje em dia elas passam a compor esse quadro de elementos tombados também. Então, por exemplo, até a década de 80, o que era tombado consistentemente era a igreja barroca. Assim, por isso que Minas Gerais tem essa importância no quadro e na quantidade de elementos tombados. Agora, na década de 80 aqui no Brasil, o primeiro terreiro, por exemplo, de Candomblé, que ele foi tombado. Ou seja, um bem considerado como de relevância a ponto de ser tombado. Então, existem novas forças dialogando nisso. Então, muito provavelmente, a paisagem ela vai mudando também. Porque até então, até a década de 80, vamos estabelecer talvez mais ou menos ali, o que era tombado, ou seja, esses edifícios que ficam, são esses que estão ligados a uma concepção de história oficial e uma relevância para a história oficial. Então, o Ramos de Azevedo é importante nesse sentido, o Museu Paulista é importante nesse sentido, todas essas coisas. Só que isso vai mudando, e com essas novas concepções, eu acho que o próprio espaço ele vai mudando também, porque outros edifícios, outras paisagens, elas também começam a ser tombadas e elas ficam também. Agora eu vou fazer uma pergunta para você do cidadão comum, do cidadão normal. Às vezes, vendo você falar, a gente tem uma impressão, né, como cidadãos que vivem hoje, atualmente na cidade, a gente olha o passado, então a gente tem períodos marcados, datados, onde houveram escolas de arquitetura, houveram estilos de arquitetura, aí nós temos pré-modernismo, modernismo, pós-modernismo. Aí eu pergunto, o que se faz hoje? Qual que é a arquitetura, na sua opinião, hoje, que daqui a 50 ou 100 anos vai ser olhada para trás e falar assim, isso daqui vale a pena ser tombado? É possível responder essa questão? Então, eu não sei o que vale a pena ser tombado. Pode ser até pelo seu gosto pessoal. Aí vai muito enfim, porque o gosto é uma coisa que muda muito. Mas o que é feito hoje em dia, tem muita coisa diferente. Eu sei, por exemplo, que interessante a gente pensar que com a introdução do concreto armado, esse tipo de tecnologia, os edifícios se tornam mais verticais, só que no início, aqueles elementos de arquitetura clássica ainda continuam. Então, se a gente anda ali na região central, próximo da Catedral da Sé, descendo a Rua Boa Vista, tudo, a gente vê uns edifícios da década de 30, 40, que tem 14 andares, 13 andares, que são, para o período, pensar a primeira metade do século XX, é muita coisa. Está ligado à introdução do elevador, dessas técnicas mesmo de verticalização, e eles têm ainda um pouco dessa discussão de arquitetura clássica. Mas tem muita coisa também que já começa a se estruturar pelo Art Deco, que são linhas mais retas, esse tipo de coisa. Então, aí a gente já vê que tem um debate interessante. E hoje em dia, o que a gente vê é que tem, de um lado, os arquitetos trabalhando muito mais com uma proposta que dialoga com a discussão dos materiais, então os materiais eles aparecem geralmente. Então, a estrutura ela aparece na arquitetura, que é uma coisa que o modernismo ele coloca. Só que essas novas coisas que a gente estava falando, dos residenciais de alto padrão, eles trabalham com uma técnica que é completamente diferente, que é o quê? Esconder a estrutura, encapar essa estrutura com esses elementos de arquitetura clássica. Então, só que lendo um pouco sobre isso, eu vejo que os arquitetos, eles são muito críticos a essas novas propostas. Essas novas propostas chamadas de neoclássico contemporâneo, porque elas são, segundo eles, anacrônicas, não tem nada a ver.
E do ponto de vista estético e da paisagem urbana, elas seriam coerentes. Agora, o que tem mais, assim, do ponto de vista das discussões mais sofisticadas é isso, é uma estrutura que aparece, né? Então, geralmente, se a estrutura, se o material da estrutura ele é ruim, o edifício vai ficar feio rapidamente. Então... Estou pensando aqui agora com meus botões, Sandro, e enquanto ele está falando, a única coisa que eu pensei que daqui a alguns anos pode talvez ser tombado seria a ponte estaiada, né? Aquela ponte da Roberto Marinho. A estrutura está lá, ela está toda aparecendo lá. Não, é isso. Um projeto diferente, tudo curvo, cheio de cores, etc. Cores com tom iluminado, obviamente, né? Mas é isso, ela tem a beleza dela está ligada justamente a a estrutura dela está para fora, ela aparece completamente. Então justamente essa parte de sustentação, que geralmente era uma coisa que ficava escondidinha, encapada, cheia de ornamento por cima, hoje em dia é o elemento estético que os arquitetos vêm trabalhando. Então, isso é bem interessante. Agora, eu sei que existe uma crítica muito forte a esse neoclássico contemporâneo, do ponto de vista dos arquitetos mesmo. Muito bem. E aqui eu tenho informação aqui que centro e periferia, em alguns períodos históricos pré-determinados, foram temas de algumas de suas pesquisas, né? Como é que você analisa essa relação hoje no Brasil, centro e periferia? A questão centro e periferia, isso é uma coisa complicada, né? Porque quando a gente fala de centro e periferia, a gente tem que definir exatamente o que é centro e o que é periferia. Se a gente pega no período colonial, por exemplo, aqui em São Paulo, as cidades coloniais, mesmo e algumas cidades do interior até hoje em dia, a gente consegue identificar muito bem o que é centro. O centro está ligado a onde é o espaço onde algumas instituições de poder elas se estabelecem fisicamente. Então, é onde está a prefeitura, a igreja, aquela praça que interliga tudo isso. Então, como alguém bem definiu aqui, um arquiteto definiu aqui numa edição do Urbanville, o centro é onde as trocas acontecem mais intensamente. Exatamente, e por essa condensação, né, concentração de elementos de poder, existe uma maior, as pessoas querem ficar perto daquilo. Quanto mais longe, é na periferia que você está. Entretanto, o que acontece? Numa cidade como São Paulo, por exemplo, isso é difícil de verificar. E outra coisa, o centro, não existe um centro absoluto e uma periferia absoluta, porque o centro ele muda ao longo do tempo. Dentro de cada bairro, mesmo os periféricos, existem as centralidades, né? E o centro de hoje pode ser a periferia de amanhã, porque a gente vê, por exemplo, algumas regiões que a gente chama centrais, como a região ali da Estação da Luz, ela já foi uma das primeiras regiões onde a elite, cafeicultura vem para cá e se instala. Hoje em dia, a gente chama de centro, tem algumas instituições importantes, como a Pinacoteca ali do lado, que o edifício é do século, finalzinho, do Ramos de Azevedo também, não sei se é do final do 19 início do 20, acho que já é início do 20, só que é uma região onde as classes altas elas não se instalam mais. Então, 6 horas da tarde ele já é um problema. Então, é difícil. É uma região central que se tornou periférica. Exatamente. Então é isso. Esse é o problema, né? E pensando nessa questão mais ampla, a gente tem também essa questão, o elemento de afastamento, né? Então a periferia está ligada a esse afastamento do centro. Então existe um debate forte hoje em dia de acesso ao centro ou se existe a necessidade de fato do acesso ao centro, porque no final das contas você pode estabelecer na própria, que a gente chama de periferia, estratégias de convivência no lugar, trabalhar no lugar, se divertir, o lazer no lugar, praças, parques, trabalho, tudo ali. O problema é que a gente organiza a cidade de uma forma que os postos de emprego estão no centro, as bibliotecas, as universidades, está tudo no centro, e as pessoas estão longe do centro. Então, existe um fluxo muito grande de pessoas querendo ir para o centro e aí é esse problema. É uma curiosidade, né, essa questão do poder público, porque quando você fala em pontos turísticos de São Paulo, né, por exemplo, a Avenida Paulista foi eleito o símbolo de São Paulo, então a Avenida Paulista, sem dúvida nenhuma, é um símbolo turístico de São Paulo, MASP. Aí você tem Parque de Ibirapuera, você indo mais para a zona oeste, você vai ter a própria USP, o CEAGESP, talvez o Parque Vila Lobos, você indo para a zona norte, Campo de Marte, não sei se seria um ponto turístico, mas tem o Pico do Jaraguá, digamos, poderia ser um ponto turístico da cidade. Na zona leste ali, me parece que tem o Parque do Carmo, tem aquele parque que foi feito ali às margens da Marginal, na Ayrton Senna, que é o parque, não me recordo o nome dele agora. Mas assim, existe muito pouco equipamento urbano na periferia que possa
se tornar um centro turístico. Né? Você pega a cidade como Paris, por exemplo, você saindo daquele centro antigo, ali da Ile de la Cité, ali, que é onde está toda aquela Paris antiga, se você for para outras áreas suburbanas de Paris, periféricas de Paris, você vai encontrar pontualmente em um lugar ou outro locais turísticos. Sim. E numa cidade como São Paulo isso não acontece. É difícil, e o próprio centro é explorado desse ponto de vista turístico. Né? A gente viu, por exemplo, que o giro cultural é uma dessas poucas atividades de trânsito, pensando nessa lógica turística, digamos assim, de conhecimento. Existem agora outras mais recentes, sempre o pessoal que vai, os visitantes no giro cultural, eles falam, né, de outros passeios que existem aí em São Paulo, mas é menos institucionalizado se a gente vai para essas grandes cidades, por exemplo, Paris, Londres, onde tem um equipamento mesmo metropolitano mesmo, para você visitar a cidade. Aqui em São Paulo tem pouquíssima Fora coisa. essa questão do equipamento, a que se deve esse fato das pessoas não conhecerem de fato esse centro, esses pontos turísticos, na sua opinião? Então, às vezes elas É um até... pouco de... Não elas sei se até preconceito é uma palavra conhecem. pesada, assim, mas... Então, às vezes as pessoas até conhecem, só que elas não... O cotidiano é aquela coisa, né? A pessoa, ela passa por ali várias vezes, ela pega todo dia o metrô ali na Sé, só que ela não conhece o entorno com essa profundidade. Tem muito a ver com a forma que a cidade, ela tá ligada a gente, porque é complicado andar ali, né? Eu tenho outro projeto que eu levo os alunos para transitar ali no pátio do colégio, a gente vai até o Teatro Municipal, fazendo uma análise assim, de alguns edifícios. O que acontece é que no final de semana é razoável, né? A gente vai domingo, tem pouca gente, mas geralmente ali tem muita gente, é quase impossível fazer o passeio. E mesmo assim é perigoso, é sujo, é perigoso. Então, eu vejo que no giro cultural as pessoas elas estão mais abertas quando a gente circula nesse espaço, mas o nosso gesto cotidiano é segurar a bolsa aqui do lado, andar rápido. Então, acho que tudo isso está um pouco ligado a essa dificuldade de a gente olhar a cidade com mais calma no nosso cotidiano. Né? Agora, uma última pergunta, que o nosso tempo está chegando ao final. Obviamente, o projeto Giro Cultural USP é um projeto que foi uma iniciativa de uma universidade e que buscou, através de edifícios que lhe pertencem, né? No caso do Museu do Ipiranga, a casa da FAO Maranhão e também a UMAC, fazer esse tipo de... A USP, obviamente, não é uma agência de turismo e não se... proposta nem é City Tour, nem é City Tour ou coisa do tipo. Mas você avalia que São Paulo é bem servida e você conhece outras opções de turismo cultural em São Paulo, promovida por outras entidades ou até por empresas privadas? É do seu conhecimento isso? Eu já ouvi falar, por exemplo, do Turismo Metrô. O pessoal fala muito bem do Turismo Metrô. Eu nunca fui, mas eu já ouvi falar. E eu acho que tem potencial, sim, porque, como eu vinha falando, eu tenho um outro projeto que eu participo, que é esse do Centro de São Paulo, e existem elementos, edifícios bem interessantes, e a gente não analisa só edifícios, né? A própria lógica urbana que proporciona a materialização e a perpetuação, digamos assim, desses edifícios naquele lugar. Então, se a gente só ali entre o pátio do colégio e o Teatro Municipal, fazendo um trajeto bem curto e sem explorar toda aquela complexidade, a gente fica 2, 3 horas. Então, existe a possibilidade. O problema é que é necessário um equipamento urbano suficiente para isso. Então, as pessoas deveriam se sentir mais seguras, o espaço deveria ser mais limpo. Às vezes é impossível passar ali ou parar em alguns lugares, fica muito mal cheiroso. Então, é difícil. Eu pessoalmente já andei de bicicleta, já andei a pé no centro da cidade no final de semana e às vezes eu fico triste, uma conclusão minha, assim, às vezes eu vejo turistas, alguns muito poucos turistas alemães, europeus, enfim, andando ali pelo centro da cidade com as suas máquinas fotográficas. E eu fico triste de ver que a minha cidade, né, não oferece uma condição de limpeza, uma condição de segurança, né? Fico até com um certo temor por esses turistas. Mas isso é um outro problema que não cabe... Tem ainda tempinho? Tem, então, um pouquinho só, tem. Então, mas a coisa interessante aí é que a gente ainda está falando do ponto de vista turístico, mas uma cidade, se a gente pensasse que a reorganização desses espaços, que hoje em dia estão um pouco, enfim, mal organizados, ela estaria ligada a uma nova ocupação, um outro tipo de ocupação, que o governo, por exemplo, as estratégias da prefeitura, do governo estadual, fossem de levar as pessoas para lá, para morarem, enfim, que as pessoas cuidam do lugar onde elas vivem. O que acontece é que todos esses lugares que a gente vai, quase todos eles, 6 horas da tarde não tem mais ninguém.
Então, é difícil a gente pensar que só restabelecer os edifícios, deixar tudo bonitinho. Não vai adiantar. Não adianta. É uma lógica urbana que é mais complexa, eu acho. Precisa ser ocupado, precisa ser utilizado, precisa ter uma cidade viva naquele local, né? Bom, nosso tempo está chegando no final. Eu vou pedir para a Sandra checar o resultado da nossa enquete para que o Gilberto possa conferir com a gente aqui e ver o que ele acha do resultado. Pois é, Gilbertos. Eu acabei de dar uma olhada aqui no resultado, tá bem interessante. Ó, você já fez turismo na sua própria cidade? 8% disseram não. Nunca utilizei a cidade com esse olhar. 15% disseram só se houvesse um roteiro estruturado. E a maioria, 77%, diz que sim, que costuma passear pelos pontos importantes da cidade. Olha aí que interessante, Gilberto. O que você acha do resultado? A maioria, então, diz que costuma passear. Costuma. Então, o que é interessante é que se é o passeio, é um tipo de situação espontânea. A pessoa vai, ela não precisa nem ter um roteiro estruturado para ela conhecer a cidade. Agora, o duro, o Gilberto há de concordar comigo, é que mesmo que a pessoa, por iniciativa própria, se resolva passear por São Paulo, nem sempre ela tem essa riqueza de informação cultural que você proporciona, por exemplo, num passeio como esse. Quer dizer, então a pessoa, de repente, vai lá, que nem a Sandra falou, eu vou conhecer o prédio do Banespa, vai visitar o Mercadão, perdão, e nem sempre ela tem acesso à informação de qual a importância histórica, cultural e arquitetônica daquele local. Às vezes ela não sabe nem para onde ela vai, entendeu? Ela tem aqueles pontos mais turísticos e ela não conhece, enfim, a fundo a ponto de, né, acho que é interessante mergulhar nessa cidade. Fazer as duas coisas, sair, olhar, às vezes, sem essas informações específicas mesmo, e às vezes também tentar, enfim, entender com mais precisão esses detalhes. Muito bem, nosso Urban View de hoje está chegando ao final. Eu agradeço bastante ao Gilberto da Silva Francisco, que veio aqui no Urban View de hoje falar sobre o projeto Giro Cultural USP, do qual ele é um dos mediadores. Gilberto, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo trabalho. Quando tiver novidades, por favor, nos contate para a gente possa contar aqui. E me aguarde, que eu vou conhecer o Giro, hein? A Sandra vai entrar na reserva lá. Com certeza. Sandra... E até semana que vem com mais um Urban View especial para vocês. Obrigada pela participação, viu? Isso aí, voltamos na semana que vem ao vivo, direto aqui da All TV. Um abraço e até lá.